A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero hoje aqui trazer uma palavra para os irmãos, para todos que estão assistindo esse vídeo, falando sobre o amor de Deus em nossas vidas. A palavra está em Mateus, capítulo 24, capítulo 7 de Mateus, versículo do 24 ao 27. Quando Jesus faz aqui uma parábola, uma comparação, ele vai dizer, o Senhor Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei. Ou seja, Jesus está comparando essa pessoa que escuta as palavras dele e pratica, assemelha-lo-ei a ele, a um homem prudente, que construiu, que edificou sua casa sobre a rocha que é Jesus. Aí ele vai dizer, no versículo 25 do capítulo 7 de Mateus: desceu a chuva e corriam os rios, assopravam os ventos e combateram aquela casa, e a casa não caiu porque estava construída sobre uma rocha. Mas também ele diz, no versículo 26 desse mesmo capítulo: aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não pratica, não põe em prática, compará-lo-ei a um homem insensato, a um homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, que construiu a sua casa em cima da areia, não cavou o alicerce, não aprofundou. Ele é como um homem louco, um insensato. Aí no versículo 27 vai dizer: e desceu a chuva, do mesmo jeito, corriam os rios e assopravam os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa casa, meu amado irmão, é a sua vida espiritual com Cristo. É a nossa vida espiritual, esta casa que precisa ser construída sobre a rocha, firmada na palavra, vivendo nessa palavra, vivendo a palavra do Senhor, andando em comunhão com Ele, guardando esta palavra no coração. Está escrito: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Jesus faz aqui uma parábola das coisas mais fortes da natureza. Chuva tem muita força, água, rios. Você já viu rios carregando casas, carregando prédios? Você já viu ventos carregando telhados, arrancando postos de gasolina? Vento é forte. Então os combates que vêm contra a nossa vida espiritual também são fortes. São combates grandes que vêm contra a nossa vida para nos derrubar, para nós cairmos. São combates grandes e fortes, que vêm combatendo a nossa vida espiritual, para que nós desanime e caiamos da fé e desçamos. Mas a palavra de Deus nos diz para nós ficar firmes. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, onde Jesus está discursando, falando do amor de Deus, pregando, curando, fazendo curas e milagres. Aí uma mulher se levanta no meio do povo, da multidão, e diz: bem-aventurado os seios que te amamentaram, bem-aventurado o ventre que te carregou. Ou seja, bem-aventurado Maria, né? Maria carregou Jesus no ventre e amamentou Jesus nos seios, porque ela viu as maravilhas que Jesus fazia. Mas Jesus responde no versículo 28 do capítulo 11 de Lucas 11, 28, mas ele disse, Jesus: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e guardam. É preciso guardar, viver. Aquilo que se guarda é coisa preciosa, é coisa de valor. Ninguém guarda o que não presta. Nós guardamos aquilo que é essencial, que é bom para nossas vidas, né? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando a si mesmo com falsos discursos, né? Porque tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas é um ouvinte distraído, enganando-se a si próprio, não cumprindo, não vivendo o evangelho. Então a palavra que eu falei está em Salmo 119 também, versículo 11: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João, evangelista João, capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer, Jesus:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus nos liberta. A verdade é a palavra de Deus em nossas vidas. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Capítulo 17 de João é a oração sacerdotal, é Jesus fazendo uma prece pela igreja, pelos fiéis, pelos servos. Ele fazendo aquela prece, ele pede ao Pai: Pai, santifica eles na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. É a petição de Jesus ao Pai, né? João 15:3, ele diz: olha, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra nos limpa. A palavra de Deus nos santifica, nos purifica. Jesus falou para os apóstolos que eles já estavam limpos pela palavra. Ele vai dizer em Mateus 22, versículo 29, na parte B, ele vai dizer para os fariseus, não, para os saduceus que não acreditavam na ressurreição, nem na vida eterna, nem em anjo. Ele vai dizer, ó, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro do ser humano está nisso. Em não conhecer as Escrituras, ele quer tirar as suas próprias conclusões, tem suas opiniões formadas, né? Igual aquele cantor, né? Aquele baiano lá, tem a opinião formada sobre tudo, já tem a opinião formada. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, na parte A, ele vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento é a palavra de Deus. Você, meu amado irmão, que duvida de tudo e de todos, você precisa ler a palavra de Deus, o evangelho que salva. Você precisa ler e conhecer para você poder julgar. É preciso conhecer as Escrituras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele vai dizer, Paulo: toda a Escritura divinamente inspirada. Veja bem. A Escritura que é divinamente inspirada. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é o quê? Proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O homem de Deus precisa conhecer para ser preparado para toda boa obra. Salmo 119, versículo 105, olha aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada nos pés e luz no caminho. Farol alto e farol baixo. Salmo 1, verso 23, vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta pessoa que está arraigada, alicerçada na palavra, vivendo no evangelho. Também em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus vai dizer para Josué: não se aparte da tua boca o livro da lei, desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Tenhas cuidado de fazer tudo quanto conforme nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante como a espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir a intenção e o pensamento do coração do homem. Não existe criatura alguma encoberta diante de Deus. Tudo fica nu e patente aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Essa palavra, irmão, ela tem poder. Em Amós, do Velho Testamento, capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, é profecia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão, não é sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Um dia você vai abrir os olhos para a Bíblia e não vai entender nada, não vai conhecer nada, as letras vão se misturar, porque Deus disse que vai ter fome da palavra de Deus. Hoje é dia de você buscar a Bíblia, ler a palavra de Deus. Romanos 10, 17.
vai dizer que a fé vem pelo ouvir, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, viu? De ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16, parte A. Diz Jeremias: achando-se as tuas palavras, logo eu as comi, comeu, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra, diz o Senhor, como fogo e como um martelo que esfarela uma pedra, o martelo que esmiuça uma penha. Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Então, meu amado irmão, para não encomendar muito esse vídeo, tem mais aqui para frente, muito mais. Mas vou ficar por aqui. A palavra de Deus é precisa ser compreendida, meditada, estudada, analisada, vivida, obedecida, para que faça efeito. Se você vai se consultar com o médico pede o exame, e você faz os exames, e traz o laudo dos exames, o médico detecta a doença, lhe aplica o remédio, passa o remédio, você compra o remédio na farmácia, mas você não toma o remédio, isso não vai fazer efeito na sua vida, né? Para você. Então a palavra de Deus também ela só faz efeito se for vivida. Se ela for vivida, somente abrir a Bíblia no Salmo 91 não vai fazer efeito nenhum. É preciso você ser aquele que está lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa pessoa que vive perante Deus, que anda nos preceitos do Senhor, nos mandamentos, com temor, com reverência, com gratidão, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Amém? Que essa palavra penetre no teu coração, irmão. Leia a Bíblia, leia, estude, seja um homem da Bíblia, conheça a verdade pela Bíblia, não precisa que ninguém te ensine, tem muito charlatão aí enganando você, não queira, leia a palavra de Deus, se concentre, a palavra de Deus é para todo mundo, a Bíblia está para todos, conheça a verdade pela palavra de Deus, amém?